Começar a gravação aqui, a parte de separação de misturas. A gente viu até decantação, eu acho que foi. Vamos lá. Deixa eu fazer só uma recapitulação rápida aqui, para quem não estava na última aula. Então, por exemplo, para quem não estava na última aula, ou para quem estava, a gente faz uma recapitulação. A gente tem uns processos de separação de misturas. Certo? Deixa eu só aumentar aqui colocar em tela cheia. Pronto. Vou deixar o chatzinho aberto aqui, porque eu não quero muito... Então, preste atenção. Então, vocês ficam teclando aí, teclando, conversando, como se fosse um WhatsApp. Isso aqui não é um WhatsApp, é uma aula, viu? Acho aqui, cadê o... Pronto, aqui. A gente está em aula, não está em rede social, mas que é uma aula como se fosse uma aula normal, presencial. Então, disciplina aí. Então, existe processo de separação de misturas. A gente viu que misturas são dois tipos. Alguém está com o microfone ligado, eu não consigo, Ícaro. Desliga o microfone aí. Então, processo de separação de misturas heterogêneas e homogêneas. Misturas heterogêneas você consegue ver mais de uma fase, mesmo que não seja visível ao olho, mas visível ao microscópio, já é heterogêneo. Certo? E homogêneo é você não consegue distinguir onde estão as fases. Ok? Então, as misturas heterogêneas, vocês têm mais processos. Já. Eu acho que sim. Né? Acho que a menina apertou lá. Então, as misturas heterogêneas, você tem mais processos. Lembrando que, gente, que isso aqui não são... não existe só esses processos. Né? A gente coloca os processos que são mais rudes, são mais antigos, vamos dizer assim, são mais utilizados por ser mais fáceis de utilizar. Mas você, pela tecnologia existente, você consegue separar misturas, mesmo elas sendo homogêneas, de outras formas, certo? Mas você precisa de um aparato tecnológico bem maior. Ok? Coloca aí, por favor, vão colocando os nomes, e alguns já colocaram, da presença, certo? Vão colocando o nomezinho aí. Então, a gente já viu separação manual, catação, peneiração, tamização, filtração, decantação. Aí você tem outros aqui de misturas heterogêneas, e você tem principalmente as misturas homogêneas, certo? Você consegue separar misturas homogêneas? Consegue. Até facilmente, em casa, você consegue separar. Ok? Tendo alguns elementos aqui, certo? Então, a gente viu a catação, que é assim, um dos mais simples, que você precisa só das mãos, ou de algum equipamento que pegue aquela mistura, aquele componente, certo? Então, é o método mais simples, você usa as mãos. A gente deu o exemplo da catação do feijão, né? Que aqui, por exemplo, na usina de reciclagem, quando você quer catar, por exemplo, plástico, você quer separar metal de forma manual, é uma das formas, eu acho que é a forma mais simples de você separar uma mistura. Só que primeiro você tem que ser visível, né? Esses elementos, anota aqui, viu? Depois eu anoto. Então, esses elementos têm que ser visíveis. Alguém está falando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu. Diga aí. Na aula passada você não já tinha mostrado isso? Tá, eu tenho mostrado, eu estou só recapitulando para pessoas que esqueceram, talvez, ou quem não estava, certo? De maneira bem rápido possível, certo? Só recapitulando aqui. A gente entra na parte de centrifugação, já. Então, a catação, a gente viu a peneira também, que vocês conhecem muito bem. Lembrando que vocês precisam ver as particularidades de cada um. Por exemplo, a peneiração, eu chamo de peneiramento. Não sei se peneiração é um código certo, mas eu vi nos livros a peneiração. Certo? Então, aqui você separa, levando em consideração a granulometria dos grãos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Granulometria, tamanho dos grãos. Você usa a peneirazinha. O que for menor do que a abertura, passa. O que for maior, fica. A filtração é como se fosse uma peneira, mas você precisa ter algum líquido ali, né? E alguma substância insolúvel. Aí, no filtro, você precisa passar por uma camada filtrante. Aí, essa camada filtrante vai reter a parte sólida, aquela parte que não está só dissolvida, e vai passar só a parte líquida e a parte dissolvida. Certo? Então, quando você está coando o café, o que não tiver dissolvido, ele fica retido, o que está dissolvido e a parte líquida passa pelo filtro. A gente vai falar mais sobre filtração quando falar sobre tratamento de água. Certo? E a decantação
você leva em consideração as densidades diferentes. Então, o que for mais denso, ele desce. O que for menos denso, ele fica em cima. Certo? Então, se você pega dois líquidos immiscíveis que não se misturam e você tem densidades diferentes, ou líquido e sólido, a parte mais densa vai descer e a parte menos densa vai subir. Ok? Então, aqui eu dei o exemplo de sólido e líquido. Então, você pega a parte sólida, ela é mais densa, ela desce e depois de um tempo ela vai decantar, vai sedimentar todo no fundo. Dois líquidos aqui, ó, você vê claramente um mais claro, outro mais escuro. O mais escuro tem maior densidade e a de cima tem menor densidade. Então, isso aqui a gente viu na aula passada, até 10h40, viu? Certo? Então, a aula de hoje, vamos começar com o próximo processo. Eu vou até mostrar uns videozinhos para vocês aqui, ó. Deixa eu passar. Centrifugação. Certo? Aí já começa a complicar um pouquinho mais. Porque a centrifugação você não depende só de você ou de poucos materiais. Você precisa principalmente de um material que faça alguma coisa girar. Será que eu posso ir no slide, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Não, passei aqui. Centrifugação, eu vou já nesse slide aqui, depois eu volto para isso. O que é uma centrífuga? Então, vocês na casa de vocês têm talvez a máquina de lavar, que ela centrífuga. Ou seja, quando você lava a roupa, quando começa o processo de centrifugação, ela começa a girar. Certo? A densidade do corpo define como quociente da massa e volume. Pronto, João botou a definição da densidade. Vou apagar o chat aqui. Né? Então, a máquina de lavar começa o processo de centrifugação. Ela começa a girar, girar, girar. E você, depois de um tempo, você vê, sei lá, depois de 5 minutos, talvez, de centrifugação. Não sei se dura mais que isso, que a máquina daqui de casa é um tanquinho. Certo? A gente tem centrífuga não, é na mão, quando a gente vai enxugar. Então, ela sai um pouquinho mais enxuta. Certo? A máquina. A roupa, desculpa, a máquina não. A roupa sai um pouquinho mais enxuta. Depois do processo de centrifugação. O que acontece? Porque na física, existe uma chamada força centrífuga. Centrífuga. Do processo de centrifugação. Quando você pega uma matéria e faz ela girar, vou falar bem devagar, certo? Que isso aqui a gente não vai entrar em detalhe, porque é da física, mas a gente tem que entender por que existe a centrifugação, porque existe essa força centrífuga. Quando você coloca uma matéria para girar, certo? Você coloca uma matéria para girar aqui, ó. Existem duas forças que aparecem, certo? Existe a força puxando ela para fora, ok? Existe uma força puxando ela para dentro, para o centro. Então, quando você faz uma curva, certo? Imagina que você está dentro do carro. Quando você faz uma curva, o carro você faz o carro onde vocês estão fazendo uma curva, você faz o quê? Você inclina um pouquinho, não é? Se a curva é para a esquerda, você inclina o corpo um pouquinho para a direita. Né? Não é você que inclina. Acontece de você o corpo inclinar aqui, ó. Certo? E quando o carro, quando vocês estão automando... Professor, Oi. não estou entendendo. Certo? Eu estou explicando agora. Certo? Então, o que acontece? Estou explicando o que é uma força centrífuga. O que acontece a centrifugação? Então, quando você faz bota alguma coisa para girar, aparece duas forças. Uma para fora, puxando para fora, e outra puxando para dentro. Que nesse desenho aqui, ó. Certo? Imagina você coloca uma coisa para girar, aparece uma força para fora, puxando para fora, com força puxando, e outra puxando para dentro. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Não quero que a gente vai entrar em detalhes disso aqui, só próximo ano. Ok? Então, quando você vai fazer uma curva, o carro de vocês vai fazer uma curva, vocês estão dentro do carro, quando seu pai, por exemplo, sua mãe, puxa para a esquerda, o que acontece com o seu corpo? Vai para a direita aqui, ó. Concorda comigo? Faz a curva, seu corpo faz isso, ele inclina. Por quê? Porque tem alguma coisa puxando para você para fora. Certo? Então, por exemplo, se você tiver com a porta aberta, o que acontece? Quando você faz a curva e está sem cinto de segurança, o que acontece com a pessoa? Ela sai. Não é? Ela sai da porta aqui. Acontece um acidente, infelizmente. E se a curva é para a direita, imagina que você está no carro aqui e seu pai faz uma curva brusca para a direita. Certo? Entra numa rua direita. O que acontece com o seu corpo? Ele vai aqui para a esquerda. Não é? Imagina a situação. Vocês estão no carro, faz uma curva para a direita, acontece o que com o seu corpo? Vai para a esquerda aqui. Ó. Por que acontece uma curva, o seu corpo vai para a esquerda? Porque quando você está fazendo uma curva, seu corpo tende a sair através de uma força
centrífuga. Então, esse processo de centrifugação, por exemplo, acontece na máquina de lavar de vocês. Não está girando a máquina de lavar? Então, aqueles elementos que estão dentro da máquina, eles tendem a sair, ó, uma força puxando para fora. Certo? Essa é a chamada força centrífuga. Deixa eu só voltar o slide aqui. Ó. Aí, o processo de separação de misturas viu que você poderia separar misturas através do processo de centrifugação, usando esse princípio que quando uma matéria está girando, alguma força puxa ela para fora. Aí você consegue separar os componentes. Mas aqui, ó, centrifugação. Vou colocar um vídeo para vocês verem já, certo? Se baseia na diferença de densidades, primeiro. Então, para separar duas misturas por centrifugação, as densidades têm que ser diferentes. Então, um tem que ser mais denso, outro menos denso, para você separar depois. O que é que acontece aqui? Imagine que você coloca água e areia no copinho, certo? Elas vão separar? Vão. Por quê? Porque a areia é mais densa, ela vai descer. Então, depois, sei lá, de 2, 3 horas, aquela areia vai ficar toda no fundo do copo. Vou deixar o chatzinho aberto aqui. Certo? Deixar ela aqui. Então, concorda comigo se você colocar um copinho com areia, depois de 2, 3 horas, aqui pro final do dia, a areia vai toda estar embaixo e a água vai estar em cima. Então, você separou. Mas você demorou muito. Né? Você demorou, por exemplo, sei lá, 10 horas para separar, para toda aquela areia sedimentar. Ok? Digamos que você precisa disso separado em 5 minutos ou 10 minutos. Pelo processo de decantação, consegue separar esses elementos tão rápido, em minutos? Uma coisa que duraria horas, você conseguir separar em minutos? Não, você não precisa. Você precisa de algo rápido. Imagine que você tem uma parcela de sangue, certo? Aí a medicina precisa que aquele sangue separado. Lembrando que o sangue, se eu não me engano, são 3 partes, né? Plasma, plaquetas e hemácias. Eu acho que isso. Plasma, que é a parte líquida. Aí tem as plaquetas e tem as hemácias, né? Que são os glóbulos. Eu acho que o sangue, se eu não me engano, são 3 partes. Então, como você precisa separar esses 3? Certo? Você vai conseguir separar por processo de decantação? Você acha que você deixar o laboratório deixar o sangue lá, ele vai conseguir separar em 10? Primeiro, ele vai conseguir separar por decantação? E vai descer os elementos? Não vai. Porque o sangue é um colóide. Então, muitos elementos ali, eles ficam em suspensão, não vão descer. Primeira coisa, não consegue separar por decantação. Segunda coisa, mesmo que separasse por decantação, você demoraria muito, certo? Então, são duas coisas. Você precisa separar o sangue, vai separar como? Por decantação não dá certo, principalmente porque é um colóide e o tempo. Então, se você precisa acelerar isso, deixar esse sangue separado em minutos, então você precisa de outro processo. O que acontece? Centrifugação, certo? Então, os elementos que têm densidades diferentes, ele usa o processo de centrifugação. Como? Eles colocam o sangue, eu estou dando um exemplo do sangue porque é mais fácil da gente entender. Coloca no vidrinho, certo? Aí coloca nessa maquinazinha aqui, ó. Tá todo mundo vendo esse slide tranquilo? Beleza. Então eles colocam numa maquinazinha, certo? A amostra de sangue e faz isso aqui girar bem rápido, durante alguns minutos, certo? Faz isso aqui girar bem rápido durante alguns minutos, é um processo, certo? Então todo laboratório que precisa separar sangue, ele tem essa centrífuga aqui, ó. Talvez em filmes vocês já viram, já viram. Então, ele separa soluções coloidais, certo? Ou cliente, quem é cliente? É João Gabriel. Quem? João Gabriel. João Gabriel, cliente. Por que eu coloco sempre um nome diferente? Ele não sempre coloca, não, ele esquece. Será que é João Gabriel mesmo? Eu não posso colocar porque eu não sei quem é. Aí são essas coisas que atrapalham a aula, né? Ele não tá no computador dele, não. Ele tá no computador. Ele nunca tá no computador. Sei, eu vou pedir para ele na entrar. outra live com esse nome. E tava na outra live com esse nome. Eu vou pedir ele aqui para... Vou admitir e saber por que ele está usando nomes diferentes. Aí coloca um elemento, uma pessoa desconhecida. Não entendi. Então, isso é para as soluções coloidais e de maneira acelerada. Hein? Então, depois de um tempo, você vai ver, eu acho que tem o... Quer ver? Deixa eu colocar no outro slide, tem uma amostra de sangue. Pronto, você tem uma amostra de sangue, você colocou aquela amostrazinha no vidrinho, ó, botou para girar durante alguns minutos. Depois que tirou, como é que fica o sangue? 3 partes bem definidas. Uma parte mais escura, a parte mais densa, uma parte no meio e aqui uma parte em cima. Isso daí é o óleo? Isso aqui é uma amostra... Não, isso aqui é uma amostra de sangue, com as 3 partes separadas depois da centrifugação. Eu sei, mas aquele amarelo é o óleo? O amarelo Esse amarelo é a parte do sangue, eu não sei qual. é o plasma.
Mas não, olha, eu acho que é o... Já falou ontem. Não sei se é o plasma, acho que o plasma é a parte de cima, né? Eu acho. Não, o plasma é essa. O plasma é a parte líquida, né? Pronto, aqui é a parte A líquida. Andrea falou ontem que o plasma era amarelado. Tem que ser o plasma, então. É, eu acho que é o plasma. Então aqui eu acho que tem duas partes, né? Essa parte clara aqui não tem. Eu acho que tem essa parte aqui, o plasma, e tem a parte sólida, que é plaquetas e hemácias. Então acho que tem duas, é. Essa parte aqui é o vidrinho. Então aqui já tem dividido em duas partes, sabe? Então você tem a parte líquida, que é menos densa em cima, e você tem a parte sólida mais densa embaixo. Então aqui você tem duas partes, as hemácias e as plaquetas misturadas ainda. Então depois de um tempo você conseguiu separar pelo processo de centrifugação. Isso aqui é em minutos, eu acho que é em minutos. Eu acho que é em minutos. Certo? Então você bota aqui, ó, imagine que você tem a amostra de sangue aqui, ela começa a girar. Certo? O que é que acontece com a parte mais densa? Ela vai tender a sair. Então, todos os elementos vão tender a sair. Então, a parte mais densa, mais pesada, vamos dizer assim, ela fica no fundo do recipiente e a parte menos densa fica em cima. Aí você conseguiu separar o sangue, pelo menos aqui, em duas partes. Tá vendo? Então, você precisa de um equipamento que faça esse giro. Opa, volte. Certo? Então, aqui um exemplo que eu coloquei, separar frações de sangue. Achei os meninos colocaram um vídeo, eu vou colocar um vídeo para vocês já já. Calma. Certo, gente? Alguma dúvida aí nesse processo? Eu vou colocar o vídeo. Vou colocar o vídeo, aí tá aqui. Aí um vídeo de 1 minuto. Deixa eu ver se dá certo. Acho que vai dar. Passando aqui ainda. Se não tiver, eu tenho... Ô, Paulo, Oi, tô falando aí no chat. como é? Paulo, isso é um vídeo que tá É um vídeo. 3 FPS, eu não tô... Dá pra ver nada direito. Não dá pra Dá ver. pra passar? Não, então eu vou passar aqui. Pronto, eu vou passar aqui, eu vou tirar do slide, eu vou colocar no, Passa o link no Media pro Play, chat, que é certo? melhor. Não, eu vou colocar no vídeo Media Play, dá certo. Deixa eu tirar aqui. E tá bem Não baixo, não dá pra compartilhar. escutar nada. Certo, eu vou colocar no Media Play aqui. Deixa eu só colocar aqui, tá no meu pendrive. Deixa eu ver. Compartilhar. Deixa eu só ver aqui. Pronto, deixa eu procurar aqui no meu pendrive. Vídeos. Com 2 vídeos. Tá aqui. Centrifugação, vamos ver se dá certo agora. Aí quando eu abrir aqui, vocês vão assistir também. Ah, fechei, né? Ah, fechei sem querer. Não, fechei não. Deixa eu só pausar aqui. Pause. Pause, meu querido. Dando para ouvir aí? Não. Não tá dando para ouvir, cara? Não, Não. o compartilhamento de tela do Zoom é horrível, por isso que eu falo que o Discord é melhor. Uhum. Mas o Discord não grava a aula. Deixa eu ver se dá um tempinho aqui, Ivan. Onde é que você posta essas aulas que eu nunca vi? Vixe, o Discord Pra fica mim, tanto faz. Os dois, pra mim, trava. Deixa eu só fazer um seguinte. Talvez eu coloque o link aí vocês veem, certo? Vocês estão vendo pelo menos a imagem aí?
Não, Vou vendo vendo tudo uma imagem a cada 10 segundos. Entendi. Porque talvez... 2 FPS por minuto. Sei. É porque Então não- não é FPS. 2 Se for Se você desligar a sua FPS, câmera, vai porque mais rápido, FPS professor. Desliga os FPS é microfones aí, frame. desliga os microfones. Desliga os microfones, talvez... Vai ter Desliga a sua câmera também, professor. Vou desligar. Ah, mesmo, deixa eu desligar aqui. Deixa eu ver se eu tô... Deixa eu ver aqui. Desligar minha câmera. Talvez isso que dê... Ó, vou deixar só meu microfone ligado. Aí eu vou ver se dá certo aqui. Essa tela está compartilhada. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. E aí, melhorou alguma coisa? nada. A mesma coisa. Não, mas ainda está pausado ainda. Eu vou passar o vídeo. Vocês estão vendo pelo menos a imagem? Não. Então eu pausei aqui, aí eu vou ver. Eu vou passar o vídeo aqui, certo? Eu vou ver se alguém. Eu vou colocar o link dele para vocês verem, certo? Não, não tá. Tá com mais FPS, mas não tá nem aparecendo no mas áudio. ainda tá ruim. Tá 2 FPS. Subiu agora. para 5 FPM. 5 FPM. Mas não dá para vocês verem não, né? Dá não. Eu vou colocar o E link nem tem dele. som. Vou colocar o link dele aí. Coloca no chat. Vou colocar lá. Eu tenho que procurar o link, aí vai demorar um pouquinho, mas é interessante. Todo mundo dá play ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui, onde é que eu tô? Coloca uma cor. Ícaro teve uma boa Fazer um ideia. react. Faz uma contagem regressiva e todo mundo coloca ao mesmo tempo. E, boy, Não, esse mas- negócio de Tesla é muito louco, velho. Cheio. Compartilhar. Lá no Correio da Supercell do Clash Royale, lá também tem a Tesla, aí tem uma Tesla gigante lá. Meu É Deus. que nem aquela. Pronto, silêncio. Silêncio. Então é o seguinte, você tem dois processos. Então, eu acho vou colocar aqui, já um pouquinho das imagens, você tem duas misturas. Você tem uma mistura homogênea, aí você tem uma mistura heterogênea. Certo? Então a mistura homogênea, essa azul, olha. Certo? E a mistura heterogênea é junto com bicarbonato de sódio. Água e bicarbonato de sódio. Certo? Que é essa parte branca aqui. Aqui é a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Certo? Você pensa que está dissolvido, você só vê uma fase, mas no microscópio você vai ver dois componentes, duas fases, certo? Água e bicarbonato de sódio. Então ele colocou na centrífuga, certo? Os dois. Colocou os dois na centrífuga. Colocou para girar, claro, né? Aqui é a centrífuga aqui, ó. Depois de um tempo, ó, colocou na centrifugazinha, ele vai girar em tantos RPM, todas as rotações. Depois de alguns minutos, você tira da centrífuga. Ícaro, acho que é Caio. E liga o microfone aí, Caio. E a gente vai ver como é que ficaram as duas amostras. Você vai mostrar aqui. Deixa eu ver se tem algum mais perto. Aqui, pronto. A parte homogênea ficou homogênea. Espero que vocês estejam vendo aí. Não separou, porque é homogêneo. Certo? Isso aqui separa misturas heterogêneas. E a parte homogênea, o colóide não. Heterogênea, que é o água com bicarbonato, separou. Olha o bicarbonato todo embaixo. Ou o branco aqui. Esse branco aqui não é da farda dela, não. É o bicarbonato, a parte sólida. Certo? Aqui ficou embaixo. A água ficou em cima e o bicarbonato todo embaixo depois da centrifugação. Conseguiu separar. Lembrando que o homogêneo não conseguiu, ó. O homogêneo não conseguiu, ficou homogêneo do mesmo jeito, certo? Mas o homogêneo, opa, 10 minutos. O heterogêneo conseguiu separar. O primeiro é uma mistura homogênea, o segundo é uma mistura heterogênea. Então o heterogêneo conseguiu separar e o bicarbonato ficou todo embaixo, tá vendo?
certo? E a água em cima, depois da centrifugação. Lembrando que na da decantação você não conseguir. Deixa eu só aumentar aqui a tela, para já ver bem direitinho. Vamos ver se aparece a foto. Eu diria que tem que passar esse vídeo aqui. Né? Pronto, aqui. Separou o heterogêneo, o homogêneo não separou. Tá? Porque alguém está com o microfone ligado. Quem é? Deixa eu ver que tá aqui com o microfone ligado. Acho que é a Ariane. Tirei. Ok? Então, isso aqui é separar misturas heterogêneas. Mistura homogênea você não separa pelo processo de centrifugação. Ok? Queria passar esse vídeo. Separação magnética também é uma... Alguma dúvida em centrifugação, gente? Ficou alguma dúvida aí? Eu queria ter passado o vídeo. Você bota no grupo, professor, que a gente vê por lá. Não sei se esses links que Ícaro colocou aí, não sei se é esse desse vídeo, já colocaria o link aqui. Mas eu coloco lá no Google. Não, Ou no esses grupo, no links são de grupo. outra coisa. Pode ser ou no grupo ou no... Eu boto no grupo lá o link. Os dois links. São dois vídeos, aí eu coloco lá nos links pra vocês verem. A centrifugação e a destilação. Destilação é bem Esses interessante. links aí que eu passei, professor, é um negócio de Tesla. E Não é Tesla. esse link do vídeo. Muito legal. Ah, mas vocês estão Não é vendo outra carro, coisa? Olha Não, aí. Tesla é eletricidade. Não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo, né? Tesla é um carro. Eu sei que é um carro movido a eletricidade. Eu sei, foi só pra Não é mostrar. um assim, carro, calma. não. É as Tesla mesmo. Sim, na hora da aula vocês estão vendo um carro movido a eletricidade? Não, mas... Não é o carro, não. Não é o carro Tesla, não. Tem o carro, mas só que eles estão vendo a Tesla de verdade. A Tesla mesmo. Sei, mas tem alguma A coisa... Tesla que eles falam são duas Não, tem correntes a ver. magnéticas. Sei, mas tem Mas alguma tem coisa a nada a ver ver, com separação tem de mistura? Não tem, né? Não. Né? Realmente. Então, vocês estão vendo coisa que não está relacionada com o assunto que a gente está vendo. Se vocês estivessem pelo menos vendo alguma coisa, algum vídeo relacionado com o assunto, é tudo bem. Agora com um assunto totalmente diferente, não é hora não. Separação magnética. Então, é um processo relativamente simples que você precisa, primeiro, precisa que pelo menos um dos elementos tenha propriedade magnética. Lembrando que propriedade magnética é uma propriedade específica de matéria. Algumas matérias têm a propriedade magnética, certo? De ser atraído por magnetismo, e algumas não. Por exemplo, o ferro, matéria, por exemplo, prego, ele consegue ser atraído por um ímã. Mas você, por exemplo, uma caneta não consegue. Ou seja, o ferro, aquele prego, tem propriedade magnética, uma caneta não tem propriedade magnética, vamos dizer assim, certo? Esse plástico, por exemplo, não tem propriedade magnética. É uma propriedade específica da matéria. Ok? Também separa sólidos e tem que ser heterogêneo. Até agora a gente só viu separação de substâncias heterogêneas. Ok? A gente vai ver nas próximas aulas separação de substâncias homogêneas. Então, a separação de sólidos heterogêneos, tem que ser sólidos, tem que ser heterogêneos, pelo menos um componente da mistura deve apresentar propriedade magnética. Muito utilizado no processo de purificação de minério. Então, você precisa... Mandou o link do vídeo que você falou. Mandou? Ícaro mandou. Aí. Pronto, tranquilo. Aí não dá pra gente assistir aqui porque fica travando, né? O vídeo fica travando. Mas vocês tentem assistir quando acaba a aula. Ou eu dou um tempinho, vocês assistem aí. Certo? Talvez eu dou, sei lá, 5 minutos. Quando a gente tem 5 minutos de... Deixa eu só terminar a separação magnética. Então, por exemplo, você tem uma mistura de limalha de ferro e areia. Certo? Aqui é o real e aqui o desenhozinho. Você tem a mistura de limalha de ferro, que é pedacinho de ferro. Certo? Triturado, ferro triturado. E você tem areia. Se você quiser separar os dois... Então, você pode fazer separação magnética. Você pega um ímã, aproxima dele, certo? Aproxima dele e... Deixa eu abrir. Aproxima dele e o que for ferro vai ser atraído e a areia não vai ser atraído, claro, né? Pode abrir, Zildinho?
certo? Aí você depois consegue separar a parte magnética da parte não magnética. Deixa eu ver o outro slide aqui. Então, a separação magnética é muito simples também, certo? Mas você precisa, claro, primeiro, de um ímã e segundo, que pelo menos um dos elementos tenha propriedade magnética. Deixa eu só ver o link que... O cara mandou o link do vídeo que você estava mostrando. Mas é esse que vocês estavam vendo? eu conferi. Né? Não, o que ele mandou agora é o que você estava vendo, mas os outros era outra coisa. Bom, gente, a gente tem 4 minutos. Tentem abrir o link e ver esse vídeo, é muito interessante, principalmente a parte da destilação. Eu vi já para conferir. E pessoal que está aí, clica no link que Ícaro mandou. Esse último, né? O vídeo é em português, é isso mesmo. Enquanto isso, eu vou fechar a porta aqui, enquanto vocês assistem aí, certo? Eu não sei por que atrasa. Não sei se precisa um vídeo bem mais pesado. Aí eu vou procurar o link do outro vídeo, já coloco aqui no chat para vocês assistirem enquanto a gente vê destilação, certo? Só um segundo. A gente tem 3 minutos, dá tempo para vocês assistirem. O vídeo é de 1 minuto. Já vou colocar o link lá. Gravando. Então, espero que todos tenham visto o vídeo. Eu já peguei o link do outro vídeo, certo? De destilação. Espero que vocês tenham visto o vídeo de centrifugação. O link está no outro chat, mas eu vou colocar o link dos 2 vídeos no grupo lá, certo? Para quem não conseguiu, tenta ver os 2. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, a separação magnética também é bem simples, lembrando que precisa de 2 coisas. Que pelo menos um dos elementos tenha propriedade magnética, senão não separa, claro. E de um ímã, né? Que atrai essa parte magnética, ok? Então, a separação magnética também é relativamente simples. Não é tão simples quanto a manual, claro, né? No manual você precisa só das mãos, alguma coisa que pegue. Mas a separação magnética precisa de um ímã, ok? Flotação. Então, a flotação também é um tipo de separação que você vai levar em consideração as densidades das substâncias, certo? Das substâncias que estão na mistura. Então, imagine que você tem areia e serragem. Serragem é madeira triturada, certo? Fica em grãos, às vezes muito pequenos, certo? Então, se você tem areia e serragem, até visivelmente fica ruim de distinguir qual é o outro, né? Pó de serraria, por exemplo, o pessoal usa em saco de pancada. Você vai na serraria, você vê todo aquele pó ali embaixo, aquilo ali é serragem. Algumas são em grãos, né, bem pequenininho, parece areia, e outros são em pedacinhos de madeira mesmo, que parecem com... quando você faz uma ponta de lápis, aí fica na lapiseira fica aquele resíduo lá, né? Aquilo ali é serragem também. Certo? Aí você mistura os 2, oi? Seu PC vai descarregar. Como é? Seu PC vai descarregar. Não, eu tenho 40 minutos ainda. Demora. Quanto verifica minutos? Até 10h50. Até 10h50. Certo? Então o carregador está aqui, qualquer coisa eu coloco no outro lado. Mas não dá tempo ainda. Então você pegar areia e serragem até visivelmente fica difícil, mas é uma mistura heterogênea. Como é que você vai separar? Você pode usar uma peneira, certo? Para separar, por exemplo, se a serragem for daquele estilo de lapiseira, né? Você separa numa peneira. Mas imagine que a serragem é em pó.
Isso é bem triturado. Você mistura com areia, será que a peneira vai dar certo? Vai passar tudo. Então, talvez a peneira não dê certo. Aí, o que é que você faz? Você faz o processo de flotação. Como assim? Você adiciona um fluido. Na maioria das vezes é água. Aí você vem aqui na mistura e adiciona água. Aí, o que é que acontece? Imagine que essa serragem está assim, nessa parte assim, né? Sem ser em pó. A serragem é uma densidade menor do que da areia. Certo? Então, quando você adiciona água, tudo que for densidade menor do que a água sobe. Tudo que for densidade maior do que a água, desce. Aí, depois de um tempo, depois de alguns minutos, algumas horas, a areia vai estar toda embaixo, a serragem vai estar em cima e a água vai estar no meio. Aí você separou. Lembrando que você precisou adicionar um componente aqui fluido, ó, para que esse componente seja o divisor entre as duas substâncias que você separou. Certo? A gente deu centrifugação, a gente deu separação magnética e a gente deu flotação. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação a esses três. Ou até das aulas passadas. Para a gente fazer, talvez repetir. A de hoje, centrifugação. Claro que o mais difícil foi centrifugação, né? Centrifugação, separação magnética e flotação. Alguém tem alguma dúvida? Professor, centrifugação só funciona com coisas homogêneas, né? Centrifugação até agora só foi heterogênea. É Danilo que perguntou? Professor, Oi. Diga, Marinho. o senhor pode repetir só o conceito dessa flotação? O senhor pode repetir só o conceito dessa flotação? Sim, Porque... repito. Esse conceito aqui eu não coloquei porque visivelmente você já entende, né? Mas a flotação você tem que adicionar um fluido aqui, certo? Lembrando que os outros a gente não adicionou nada, a gente só separou, não foi? Mas para acontecer a flotação, você precisa adicionar um líquido. Aí esse líquido é que vai separar os dois, certo? Então, no depósito aqui você tem areia e serragem, aí você adiciona água aqui, ó, certo? Você coloca, sei lá, alguns litros d'água. Aí essa água vai separar os dois. Aí depois de um tempo, o que for mais denso vai ficar embaixo da água, o que for menos denso do que os dois vai ficar em cima da água, e a água vai ficar no meio, certo? Aí você separou, depois de um tempo a areia ficou embaixo, a serragem ficou em cima, e a água ficou no meio aqui. Você teve que adicionar um elemento. Certo? Você teve que adicionar um elemento aí para fazer a separação. Entendeu? Tá bom, entendi, e obrigado. Floculação, presta atenção, a gente vai ver floculação como tratamento de água. Floculação é quase a mesma coisa. Certo? Mas você adiciona um elemento que grude, certo? Que forme flocos. Esse floculação vem de flocos. Certo? Imagina que você tem dois elementos aqui, ó. Você quer separar, certo? Você tem, por exemplo, dois sólidos. O que é que acontece? Esses sólidos estão suspensos na água. Aí você adiciona um elemento que faça o quê? Que ligue toda essa parte que está suspensa. Consegue colar aqui, ó, como se fosse uma cola. Ele pega todos os elementos, imagina que você tem água e a areia está suspensa. Né? Aí o que é que acontece? Se aquela areia está suspensa, ela não vai descer para o processo de decantação. Ela está suspensa, ela fica suspensa no líquido. Ok? Se você adiciona, por exemplo, um elemento floculante, que vem da floculação, o elemento floculante, esse elemento é capaz de pegar os grãos de areia e juntar. Certo? Aí, digamos que você antes tinha só um grãozinho de areia, quando você junta vários, você fica um grão grande. Aí, depois você junta esse grão, fica esse grão grande, ele consegue descer. Aí, você fez um processo de floculação. Você adicionou um elemento que foi o formador de flocos. Ele consegue pegar vários grãos, por exemplo, de areia, e juntar, colar todos para que eles desçam. Mas a gente vai falar isso na parte de tratamento de água. É mais ou menos o conceito de floculação. Só um segundo, tem gente chamando aqui. E a azul? Vem comigo. Tá aqui em casa? Sim, tá aqui em casa, né? Certo? Então, flotação e floculação... Eu estou trabalhando com a minha mãe, tá? Mas eu não estou trabalhando com o meu computador que funciona. Certo. Então, a flotação e floculação, você tem que adicionar um elemento para que esse elemento seja o separador, vamos dizer assim. Na flotação, você adiciona um líquido, na maioria das vezes água, e ela vai separar os dois que vocês querem. Na floculação, é um elemento que vai fazer a colagem, digamos assim. Certo? Então, esse é o processo de flotação e floculação. Mas o princípio é o mesmo. Você tem que adicionar um elemento. E o próximo
que seria muito bom a gente ver isso no laboratório, mas separação de misturas homogêneas. A separação de misturas homogêneas, você precisa de um aparato, certo? Você precisa, por exemplo, de um laboratório. Eu já vou deixar o link da destilação, mas, por favor, não assistam ainda, certo? Não assistam ainda. Eu vou deixar o link aqui. Vou pegar o link da destilação só para eu não esquecer, que eu queria que vocês assistissem isso. É esse aqui, meu Deus? É esse aqui mesmo. Professor, você vai colocar depois no grupo da Vou colocar os escola? dois, eu vou colocar os dois. Eu vou colocar logo aqui. Quer dizer, eu já vou colocar no grupo da escola. Certo? Já vou colocar esse link da destilação para não esquecer. Muito bom isso aqui, que é uma pessoa falando. Pronto, já tem um linkzinho lá, vocês assistam quando terminar a aula, destilação. Certo? Pronto, já está lá. E vai começar a separar as homogêneas. Você já vai separar a mistura homogênea. Então, a gente tem penetração, vibração, decantação, centrifugação, separação magnética, flotação, expulsão. Então, isso a gente separa as misturas heterogêneas, certo? Que seja heterogênea vivente, que seja heterogênea no microscópio. Ok? Todas as misturas que foram desses sete são misturas heterogêneas. Certo? Então, cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua estrutura, tem a sua atividade, dependendo do que você quer separar. Né? Então, você vai ver, dependendo da mistura, se for heterogênea, qual daqueles mecanismos você usa. Ok? Dá para fazer um filtro, né? Lembrando, menos possível. Já esses processos que eu vou ver agora são processos para separar misturas homogêneas. Certo? O primeiro deles, eu coloquei o vídeo para vocês verem, é a destilação simples. Então, a destilação simples é o método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea, que apresenta apenas uma única fase, até no microscópio, formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. Então, imagine que você tem, por exemplo, uma mistura de um líquido, e só esse líquido esteja totalmente dissolvido naquele líquido separado. Por catação, não dá. Por separação magnética também não dá. Álcool e água. A mistura homogênea, dá para separar por catação? Não dá. Dá para separar o álcool com a mão? Separar a água? Dá para separar por filtro? Ainda não passa os dois. Dá para separar por reação? Também não dá. Dá para separar por separação magnética? Não. Dá para separar por flotação? Então, misturas homogêneas, você não separa daqueles processos, por aqueles processos de separação de mistura heterogênea. Então, você precisa de outros elementos, outros equipamentos, outra ciência. Destilação simples, ponto de ebulição. Então, os elementos têm pontos de ebulição diferentes. Então, por exemplo, a água, se você misturar água e álcool, os dois têm pontos de ebulição diferentes, tá? A primeira coisa. Então, a destilação, para você fazer a separação de misturas, você precisa que elas tenham pontos de ebulição diferentes. Detalhe que vocês podem precisar colocar aqui, certo? A diferença entre ebulição e 70 graus, 70 graus. Também, 70 graus. Então, tem água e areia, e a areia está perdida na água. Então, é homogêneo. Certo? Homogêneo. Certo? Ou um sólido dissolvido. Então, se você pega a água e esse sólido dissolvido, eles têm pontos de ebulição diferentes. Né? Então, para quem fez o dado que eu passei no ano, você viu que alguns elementos sólidos têm ebulição de 1.500 graus. A ebulição é a temperatura na qual passa do líquido para o gasoso. Por exemplo, tem a areia dissolvida, para passar para o gasoso, para essa temperatura bem alta, né? A água para ebulição, por exemplo, 100 graus. Então, a água vira vapor a 100. A 100 graus, a areia vira vapor? Não. A 100 graus, se você tiver uma mistura num copinho assim, água e areia, a dissolvida, tá? A água tem aquela solução acima de 1.000 graus. Ou seja, enquanto aquela água é líquida, vapor, aquele sólido ainda vai ser sólido. Certo? Porque o ponto de fusão já é alto e o ponto de ebulição é mais alto ainda. Ok? Então, leve em conta. Vou deixar o chavezinho aqui. Eu vou fazer uma parte de destilação. Certo? Até um vídeo lá para vocês verem, já tem uma ideia. Então, para fazer uma destilação, deixa eu aumentar aqui, você precisa desse aparato aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho de bateria. 33. Tá bom. Então, você precisa aqui, ó, do balão de destilação. Olha o laboratório que você precisa. Lembrando que do laboratório de química não se brinca. Certo? Ficou preto minha tela. Não. No laboratório de química não se brinca. Eu gostaria muito de levar vocês no laboratório, mas não poderia levar se vocês, por exemplo, ficassem uma turma. Não vocês, uma turma ficasse brincando, pegando no que não devia. Porque no laboratório de química você precisa andar naquele trilho, naquele espaço, você não pode pegar em nada que ali pode ser contaminado. No 5º ano, a minha turma deixou de ir para o laboratório porque o menino quebrou uns vidros lá. O vidro daquela é tão caro, gente, o vidraria daquela é um absurdo. Certo? Aí a pessoa vai mexer e quebra. Certo? Aí às vezes a pessoa pega uma amostra, a pessoa está fazendo uma pesquisa, o cara mexeu na amostra e derramou. Existe amostra, você passa horas fazendo aquela amostra ali, o cara derrama.
Então, não se brinca nessa parte. E também não se brinca que muita coisa ali é tóxico, certo? Tem muita mistura ali tóxica. Se tem, por exemplo, ácido clorídrico, você cheirar, você morre. Certo? A pessoa tem um ácido lá e não mexe, a pessoa vai e mexe, aí corrói a mão, a pessoa vai e cheira, morre. Deus do livre. Então, o laboratório tem que estar todo mundo bem vestido, com bata, com tênis. Não pode ter brincadeira de jeito nenhum. Não pode pegar em nada. Não pode... Vá por aqui, você tem que ir. O laboratório é assim. Certo? Então, você precisa de um aparato. Você precisa, por exemplo, de balão de destilação onde você vai colocar a sua mistura. Aí você precisa do condensador. Você precisa de aquecedor, né? Aqui, ó. No vídeo tem isso aqui tudinho, certo? O balão, chamado balão de destilação. O elemento que aquece. O condensador. E aqui o chamado Erlenmeyer. Aí depois de um tempo você vai ter o primeiro, uma substância aqui, outra substância aqui. Deixa eu ver no próximo slide. Então, como ocorre a destilação simples? A gente tem 5 minutos, dá tempo. Lembrando que o vídeo, o link está lá para vocês assistirem depois da aula, certo? Como ocorre a destilação simples? Passo 1, adição da mistura ao balão de destilação. Deixa eu voltar aqui. Então, você adiciona a mistura aqui, ó. Certo? No vídeo, a mistura de água e corante. Eu não vi... O ponto de ebulição do corante não tem... Como é que chama, Deus? Quando não tem... É não identificado. Ou seja, bem alto. É mais de 1.300 graus Celsius. O ponto de ebulição do corante. Ou seja, a temperatura na qual o corante passa de líquido para gasoso. Então, é indeterminado. Ninguém sabe, porque é muito alto. Certo? Então, você, por exemplo, lá no vídeo tem água e corante. Então, a água vira vapor a 100 e o corante é indeterminado, é lá em cima. Passo 2. Ligar a chapa de aquecimento ou bico de Bunsen, que chama o maçarico. Né? Aí você vai começar a aquecer. Depois de um tempo, o líquido com ponto de ebulição menor vai começar a evaporar. Por exemplo, imagina que aquece 50, 100, 50, 80, 90, 95, 99, chegou a 100, chegou a 102. A 102 graus, a água aqui dentro, ela começa a fazer o quê? Evaporar. Mas o sólido que está aqui evapora, o corante? Não, você precisa aquecer ele a mais de 1.500. Você está a 102. Então, aquele sólido ainda vira sólido. Ainda fica só, fica no canto dele. Mas a água vai evaporando. Porque a temperatura de ebulição dela e vaporização é 100 graus. Então, se você colocar 102 e deixa constante, então vai ficar e a água vai evaporando. Digamos que é água corante, que nem está no vídeo lá. Certo? Vai evaporando. Aqui em cima está fechado, ó. O que é que acontece? Esse vapor só tem um caminho para sair, é por aqui, pelo condensador. Só que o que acontece? Vai para o passo 3. À medida que a mistura vai sendo aquecida, a água passa a sofrer o processo de vaporização. A água passa a sofrer o processo de vaporização. Ou seja, passa do estado líquido para o vapor. A vaporização é encerrada quando a água atinge o ponto de ebulição. Mais de 100 graus. Passo 4. O vapor de água entra no condensador e passa para o estado líquido. Por quê? Condensação é o processo em que o líquido, quer dizer, o vapor vira líquido. Né? Condensa. O vapor está virando líquido. O que acontece aqui? Ó? Quando a água em forma de vapor entra no condensador, o que acontece com a temperatura dela? Cai. Ou seja, se o vapor estava mais de 100, ele vai caindo. Chega a 101, 100,5, 100,1, chega a 100, aí entra em 99. Só que a 99 graus, o que acontece com o vapor? Vira líquido, ele vira 100 graus. Né? Ele condensa. Isso aqui, ó. Justamente para dar tempo desse vapor esfriar e condensar. Quando ele condensa, ele vira o líquido. Aí passando por aqui, pelo condensador, vai diminuir a temperatura até todo vapor virar água e pingar aqui. Oi, amor. Você não pode entrar lá, não. Certo. Então, repetindo, deixa eu ver só o ponto. Passa o água primeiro, que é o último vídeo lá, e o composto sólido permanece no balão de destilação. Depois do tempo, você separa a água do composto sólido. Vamos repetir. Primeiro você aquece. Eita, já estou falhando. Primeiro você aquece até a temperatura de ebulição líquido. Até a temperatura de ebulição. Quando chega a temperatura de ebulição, vamos acabar aqui que eu não paro de teclar. Então vai aquecendo e vira vapor líquido, né? Chega no ponto de ebulição. O vapor vai subir aqui, ó. Mas o que virou vapor, a outra parte sólida, não virou ainda. Fica sólido. Vira vapor. Aí ele barra aqui o água. Ela só tende a passar para esse aqui que fica aberto, certo? Para entrar no condensador. Quando entra no condensador, a condensação é justamente baixar a temperatura. Quando você baixa a temperatura, o que era vapor passa para o estado líquido. Condensação é você passar do vapor para o líquido, certo? O condensador sempre vai fazer isso, vai dar vapor e transformar em líquido. Então, a água vai passando, vapor vai passando, esfriando e se transforma em líquido.
chega aqui, todo vapor que entrou aqui, ó, o líquido aqui. Essa pingada mais. Depois de um tempo, toda a pingada é transformada em vapor, e no condensador, pinga mais, depois de um tempo você tem as duas substâncias separadas. Ok? Depois de um tempo você tem um líquido e o sólido, o balão de destilação. Então aqui é só uma foto do destilador simples. Né? O LMI é isso aqui. Balão de destilação. Aí o maçarico, né? Eles chamam um nomezinho lá. Para você aquecer, para a substância virar vapor, a abertura que você fica em cima, ela só pode passar por aqui o vapor. Aí aqui o condensador. Mas esse espiralzinho, para você dar tempo daquele vapor esfriar e condensar. Certo? Então ele tem que chegar aqui todo condensado. Todo em forma de líquido. E pingar aqui no líquido. Certo? Para destilar mais isso. Ok? Deixa eu só... Destilação fracionada na próxima aula. Deixa eu só bater papo aqui. Ainda estão colocando no YouTube, ao invés de estar prestando atenção, ele está procurando coisa que não tem nada a ver com o conteúdo. É isso que às vezes deixa. São dois, são sem micro, né? Ele disse aqui, professor, esse vídeo não tem nada a ver com o conteúdo. Ou seja, em vez de estar prestando atenção, ele está procurando vídeo no YouTube que não tem nada a ver com o conteúdo. Mas, caso vocês podem, claro, quiser prestar atenção e não ficar com o chat aberto, é só fechar, certo? Você vem aqui, ó, fechar e você fica só aparecendo em cima, o laranjinho, e você fica prestando atenção na aula. Ok? Lembrando que esse videozinho da destilação simples é um vídeo de 4 minutos, diz o processo bem direitinho, certo? É um vídeo bem legal. Claro que em vários vídeos eu coloquei o mais simples que eu achei. Aqui essa mistura é água e corante, aí ele vê bem direitinho, evaporando, passando pelo condensador, explicando, certo? Aí a destilação simples, ok? Muito utilizado no tratamento de água. Se você quiser, por exemplo, tirar o sal da água com sal, se você quiser fazer uma destilação, aí você consegue colocar aquela água que seja apta para o consumo humano, através do processo de destilação. Você pode matar a sede de muita gente fazendo a destilação simples, certo? Gente, alguma dúvida nisso aí? A gente passou um pouquinho no horário. Mas lembrando que na próxima aula eu recapitulo, vejo vocês assistindo o vídeo. Quando a gente ferve a água e tira os... Como é? Entendi, não? Quando a gente ferve a água e não fica filtrado, né? Dependendo se o sal estiver dissolvido, você não vai filtrar, não. Né? Água com sal, se você passar no filtro, dá certo? Não dá, né? Se você passar no filtro ou na peneira, ela vai ficar salgada do mesmo jeito. Então, você pode fazer o processo de destilação ou evaporação, que eu vou explicar depois, da destilação fracionada. Entendeu? Mas a destilação simples você só faz em laboratório. Você precisa de um aparato, você precisa do balão de destilação, precisa de fogo, precisa do condensador, precisa do Erlenmeyer, né, para fazer a destilação. Esses processos que eu vou falar para vocês, você só faz em laboratório. Certo? Certo. Ok? Então a gente se vê sexta-feira, né? E Ícaro, meu amigo, preste atenção na aula. Mas depois de terminar a aula, você pode fazer suas pesquisas aí. Mas durante a aula, preste atenção. Certo? Valeu, galera. Beijo no coração. Até sexta-feira, se Deus quiser. E professor, fecha não. Você viu no Twitter que vazou o cartão do crédito do Bolsonaro? E o quê? Cartão de crédito do Bolsonaro. Não quero saber daqui do presidente, não. Vai comprar, é? Até sexta-feira. Tchau. Valeu, Paulo.